Grande ensaísta e romancista brasileiro, Silviano Santiago está lançando um novo livro com uma releitura da crítica realizada ao clássico Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa. O livro que eu estou lançando agora, Genealogia da Ferocidade, é uma nova leitura da obra-prima de Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, publicado em 1956. Essa nova leitura visa a apresentar características da obra que foram negligenciadas pela melhor crítica brasileira. Mas essa crítica, inicialmente, ela apresenta Grande Sertão Veredas em comparação com os sertões de Euclides da Cunha. Isso foi feito, acredito eu, para poder facilitar a leitura de Grande Sertão Veredas, que é uma leitura difícil. Por quê? Porque Grande Sertão Veredas um dos projetos mais ambiciosos da literatura brasileira. Ao me deparar com esse monstro, então, eu me dei conta de que ele estava sendo domesticado pela crítica. A partir desse momento que eu comecei a reler essa bibliografia, eu me dei conta de que o romance não é gratuitamente monstruoso, porque repara o contexto estético da época. O contexto estético da época é a Bienal de São Paulo. Em pintura é Ivan Serpa, o abstracionismo geométrico. Você olha a poesia, João Cabral de Melo Neto. E se você olha para a música popular dominante, é a bossa nova, o barquinho no mar, né? Então, Grande Sertão fala de tudo, menos disso. Então, eu acho que era proposital a intenção de Guimarães Rosa, de fazer uma leitura radical das formas de desenvolvimento brasileiro. Não interessa a época, porque é uma alegoria. E esse desenvolvimentismo que é feito, né, sem o mínimo cuidado social, sem o mínimo cuidado humano, criando, portanto, não na região áspera do contestado uma revolução, mas criando enclaves de rebeldia, tanto nas regiões distantes do país, quanto nas próprias metrópoles. Então essa alegoria, por exemplo, se você me permite, poderia representar Carandiru, um enclave, entende? Dentro da cidade mais importante do Brasil, que é São Paulo. E nesse enclave, assim como no Grande Sertão Veredas, vai dominar como forma de organização social, não a República Velha, não os valores da República Velha, mas a ferocidade. E, para poder domesticar essa ferocidade, nesses locais domina como ideia de ordem a irascibilidade. É pela força que se quer organizar socialmente esses enclaves. Quer dizer, a semântica de Grande Sertão Veredas é tão violenta e tão radical e tão dramática para a gente poder compreender o que seja o desenvolvimento, seja desde sempre na América Latina e atualmente na África, que eu acho que o livro tem uma atualidade extraordinária. O diretor pernambucano Marcelo Gomes nos contou sobre o seu novo filme Joaquim. O longa trata da vida de Joaquim, o Tiradentes, antes de se tornar ativista político e herói. A atriz Isabel Zua e o ator Júlio Machado também nos contaram sobre o processo de criação e atuação dentro do longa. Joaquim é um filme que trata do nosso herói Tiradentes, mas muito antes dele ser herói. No momento que ele era alferes e no momento que ele constrói uma consciência política. Ele deixa de ser funcionário da coroa portuguesa para ser um rebelde contra essa própria coroa. Então, como é que se constrói esse paradigma dentro de uma sociedade colonial, desumana e cruel? Esse é o tema do filme. Como é que essas pessoas viajavam? Como comiam? Como se relacionavam entre elas? Como era esse dia a dia, esse cotidiano? E isso me interessou muito. Primeiro porque o meu cinema é um cinema que tem uma proximidade muito do documentário, do cinema crônica. E depois, porque eu queria entender, a partir dessa sociedade, como é que esse personagem mudou o paradigma. Os livros que o poeta me deu têm retirado meu sono.
Minha revolta só aumenta. Nosso passado está vivo no nosso presente. Então eu queria construir um passado vivo, né? A câmara tem que ser viva, presente. Ela tem que invadir os lugares privados dos personagens. Então por isso que eu decidi por essa câmera que se move, essa câmera quase documental e que está o tempo inteiro na mão. Nos interessou entender o que corre no sangue de um garimpeiro, por exemplo. Até hoje existem figuras lá naquela região procurando pedras preciosas, ouro. Nos interessou compreender como é a relação dessas pessoas naquela natureza selvagem. O Joaquim, o Tiradentes, há relatos de que ele conhecia muito de botânica. O meu personagem é a Preta, uma mulher africana em situação de escravatura aqui no Brasil, nas terras de Minas Gerais, e ela tem uma relação afetuosa com o Joaquim, o personagem do Tiradentes. Foi difícil, eu costumo dizer que foi difícil, foi doloroso, mas também foi prazeroso, porque não foi um personagem estereotipado numa mulher negra em situação de escravatura. Ela conseguiu de alguma forma também trazer outro tipo de questões e poder fazer isso, resgatar não só a língua, trazer essa humanização, é trazer as vontades desse personagem, trazer não só as dores, mas também o prazer desse personagem. Tem uma cena de sexo, onde a mulher está a sentir prazer, uma mulher negra e em situação de escravatura. Então são coisas que o filme traz, que é quebrando esses estereótipos desses personagens históricos que nós estamos acostumados a ver, né? Vêm fiscais dos impostos e que a arrecadação está baixa. Arrecadação baixa? Se essa é a única estrada de entrada e saída para as Minas, como é que vai estar baixa a arrecadação? E eu acho que a nossa origem, enquanto nação, está ali no Brasil colonial. Ver que naquela época o Brasil era um país corrupto, uma administração corrupta, um país, uma colônia de excluídos, a grande maioria eram os desclassificados. Mesmo no momento onde as Minas Gerais produziam muito ouro e muito diamante, essa riqueza ficava na mão de poucos, ficava na mão de elite, e todos os outros eram excluídos. O artista Nelson Félix encerra sua série chamada Método Poético com 2 exposições paralelas e complementares, uma no MAM do Rio e outra na Galeria Milan, em São Paulo. Dá uma olhada. Esse trabalho é um pensamento sobre o espaço. Ele, na realidade, são 4 trabalhos. É muito semelhante à estrutura de uma ópera. Uma ópera é composta por atos. Você pode ir num concerto de música e assistir um ato. São 4 trabalhos que compõem o trabalho realmente em si. O primeiro foi feito em Portugal, chamava-se 4 Cantos. O segundo eu fiz em São Paulo, chamava-se Verso. O terceiro eu fiz em Brasília, a convite do Centro Cultural Banco do Brasil. Chamava-se Um Canto para Onde Não Há Canto, e esse é o quarto. É um trabalho de um pensamento sobre o espaço. E, na realidade, aqui tem 3 espaços convivendo imediatamente. Um espaço do museu como instrumento de arte, um espaço do museu como instrumento de direção. Essa corda, ela indica os lugares que eu percorri o mundo. Esse cabo de aço deve pesar 100 quilos, mas existe uma tensão aqui calculada pela engenharia de entre 15 e 20 toneladas. Então, para você criar uma tensão entre 15 e 20 toneladas em cima de um pilar, esse pilar não aguentava. Então, eu tive que juntar 2 pilares e criar uma cama de gato. E ela, tensionada, ela emite um som que faz a trilha para os vídeos desse lugar que eu percorri o mundo. Por isso esse nome, Trilha para 2 Lugares e Trilha para 2 Lugares. Trilha no sentido de percurso e trilha no sentido de música. Esses locais foram escolhidos aleatoriamente porque esse trabalho ele foi feito em cima de um poema do Mallarmé, que é um lance de dado jamais abolirá o acaso. Então eu joguei um dado, fiz um dado 6 de número 6, ou seja, a ideia de acaso no número não aconteceria, mas ela aconteceria porque eu joguei sobre o mapa mundi, caiu nessa ilha de Citera e por rebatimento, essa ilha de Citera passa pelo MAM, o outro ponto era o MAM, né? O MAM do Rio de Janeiro, e deu em Santa Rosa.
que é a capital do Pampa argentino. Eu percebi que vários artistas tinham feito trabalho para essa ilha, inicialmente Watteau, depois Gerard Nerval, Debussy fez música para essa ilha, Verlaine fez música para essa ilha, Baudelaire, que foi a grande influência de Mallarmé, fez uma poesia para essa ilha, e eu descobri que eles se reuniam num café em Paris, chamado Closerie de Lilas, e aí eu achei que tinha que ter um terceiro lugar por escolha. Eu fui nesse café, então uma confusão de espaço, é um pensamento sobre essa confusão de espaço, porque eu acho que hoje em dia o espaço artístico ele é muito confuso. Eu desenho compulsivamente desde pequeno e é um outro princípio de inteligência. Não é uma inteligência discursiva, uma palavra atrás da outra, é um outro princípio de inteligência. É um jeito de você conversar com você mesmo sem usar a palavra, sem ter que descer na palavra, sem ter que descer nessa linguagem extremamente decodificada a todos. E ela, por ser gráfica, ela também tem espaço. Essa semana, na parte de música da revista Curta, você confere uma entrevista com a banda Baiana System. Eles apresentam o álbum Duas Cidades, que mistura as sonoridades da guitarra baiana com as batidas de sound system. Confere só. A mais de 1000 decibéis, virado numa bandeira. Então, em relação ao nome, né, Baiana System, originalmente vem essa ideia de que é a guitarra baiana, né, com o sound system, que foi como começa o projeto, né, assim, eu vinha fazendo um trabalho com guitarra baiana há algum tempo, né, que é um instrumento original de lá, que deu origem ao trio elétrico, enfim, que tem toda uma linguagem, um repertório, uma estética bem tradicional ligada ao carnaval de rua. E o sound system, que é o sound system jamaicano, com toda aquela estética de ter as bases, de ter pessoas cantando em cima, os MCs rimando e tudo. Então a gente começou a perceber que o trio elétrico era um sound system, mas é perambulante, anda pelas ruas. No trio elétrico se tocava música instrumental inicialmente, depois veio o canto e a gente também faz relacionamentos com os ritmos também, seja o ska, que tem a ver com frevo, ou seja o raga, que tem a ver com repente. Tem uma coisa de pagode ali, tem uma coisa de arrocha, tem uma coisa de frevo. Essa coisa do corpo e da dança é uma primeira comunicação, vamos dizer, com o baiano. Para a partir disso a gente começar a poder falar as outras coisas, sabe? Amassa o pagodão que gruda mais que chique, que corta mais que giro. Então escute beat, hoje não tem canito, é serpentine com play som. Já filé déjà vu, o som passa por sua agradece nesse boca. O disco Duas Cidades, por exemplo, ele é um resultado dos shows do que a gente vinha fazendo no primeiro disco. Então é um processo um pouco inverso do que normalmente acontece de você gravar um disco, ensaiar o disco e ir para a estrada para fazer. Então a gente tinha, assim, vamos dizer, as bases e os temas do primeiro disco e a gente começava a tocar, então eu fazia outras guitarras dentro daquilo, o Russo começava a rimar e tinha muito do que a gente tinha do ao vivo, do público. E aí, enfim, eu acho que foi uma série de coisas, tanto do nosso som e da nossa relação com Salvador, como também do momento que a gente vinha vivendo como sociedade, politicamente, como um todo. Então a gente viu que essa coisa das duas cidades estava muito forte, né? Ele fala em que cidade você se encaixa, cidade alta, cidade baixa, isso lá em Salvador tem essa coisa de cidade alta, cidade baixa, meio como pontos bem distintos da cidade, né? Incluídos e excluídos. Mundialmente também a gente percebeu, né? Então todas as grandes cidades têm essas duas cidades assim. Divide Salvador. Diz que cidade que você se encaixa. Cidade alta, cidade baixa. Diz que cidade que você... Com essa escola do samba reggae, da música de protesto, é natural da pessoa me ver cantando, gritando, né? Eu grito bastante, eu falo, é uma necessidade muito grande de se comunicar. E de repente a gente começou a entender isso dentro desse momento atual do Brasil, do mundo. Para falar que a gente anteriormente queria muito isso com uma posição de guerra, de revolução pelas ruas. E depois a gente começou a perceber que existe o protesto do sorriso e que esse protesto do sorriso é como você traçar um caminho para ter um elo de amor para conversar com alguém que tem uma ideia fascista ou com alguém, porque eu não vou chegar no coração dele se eu for fechar a mão, ou socar, ou derrubar, ou sabe, criar um atrito. Geralmente isso faz dividir e separar cada vez mais. A gente acredita muito nisso hoje, de transformar aquilo através da mão dada e não do empurrão. E o Invisível, o single que a gente está colocando, eu acho que é fruto disso. Você já passou por mim e nem olhou pra mim. Acha que eu não chamo atenção?
Invisível é uma provocação. Você fala, você viu o clipe do Baiano Invisível, viu a música? Eu fico, não é uma música, não é um clipe, é um assunto. Se meu dia foi no trânsito, eu tenho 1000 formas de dizer o que é invisível. E se eu fecho os olhos para tentar entender, aí começa a bater todas as minhas frustrações de ser invisível ou de não enxergar o invisível. Então a gente teve um cuidado no invisível de não dar cor, de não dar cara, de não dar nenhum estereótipo, aonde as pessoas que estão criando mesmo isso através da vida delas. Não tem cor, não tem cara, começou, não vai parar, coração vai disparar, não tem como dedurar. Ninguém viu, ninguém acha você, invisível, ninguém acha você. A máscara é o primeiro elo que tira da gente a propriedade, faz a gente ter uma humildade e entender que a música, ela está ali, ela não é. A gente é ferramenta da música. Instrumento de música somos nós. Ela está aqui do lado na hora de compor. Ou ela vai chegar no para-raio da minha cabeça, ou ela vai olhar e vai me ver com um ego tão grande e tão escritor e tão compositor que ela vai fugir e eu vou ficar aqui sendo criativo. Mas o sentimento e a intuição é algo que a gente busca dentro desse caminho. Cavalo do carro!